Olá, seja bem-vindo. Esse é o Espaço Consultor. Eu sou o professor Rony Gabi e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a metodologia de vendas. Vamos falar sobre a segunda fase, a fase da prospecção. É importante a gente entender que a metodologia de vendas é como se fosse uma linha de produção de uma fábrica. Imagina que você está numa fábrica e tem diversos setores de uma linha de produção e cada setor é responsável por uma parte do processo. No momento que o nosso ciclo de produção se completa, nós temos um resultado, um produto final conforme o nosso planejamento. A mecânica de vendas, o processo de vendas, funciona da mesma forma. Se numa linha de produção faltar matéria-prima para cumprir todo o processo, o produto vai ser inacabado lá no final. A nossa mecânica de vendas, se faltar alguma fase nesse momento, nós teremos da mesma forma um produto inacabado lá no final. Então a prospecção é exatamente essa a primeira fase da linha de produção. Nós precisamos ter matéria-prima para acabar o produto final. Então por que no ecossistema comercial nós temos vendedores ruins, vendedores medianos, vendedores bons, vendedores consistentes e astros de vendas? Qual é a diferença entre um e outro? Bom, o principal é que os astros de vendas eles são obcecados por manter a sua linha de produção cheia de clientes potenciais. O seu pipeline de vendas, o seu processo de vendas, ele está sempre cheio de clientes potenciais. E quem abastece o processo de vendas de clientes potenciais é a fase da prospecção. Então, na fase da prospecção, é importante entender quem é o nosso cliente, quais são as características demográficas dele, qual é a sua idade, onde é que ele mora, seu endereço, qual é a sua renda, a sua profissão, se ele tem uma faculdade, duas faculdades, três, pós-graduação, mestrado, se ele não tem, e mais do que isso, os seus desejos, as suas vontades, o que ele gosta, o que ele não gosta, como é que ele compra, por que ele decide, enfim. Então, entender a persona vai fazer com que a gente tenha ações de prospecção mais assertivas. Mas os astros de vendas eles têm ainda alguns comportamentos diferentes dos outros vendedores. Os astros de vendas eles não inventam desculpas, os astros de vendas não reclamam, os astros de vendas não lamentam, os astros de vendas não procrastinam, os astros de venda prospectam mesmo quando não tem vontade de prospectar. Por quê? Porque eles sabem que o sucesso, o produto final, todo o processo de vendas depende de um pipeline cheio de matéria-prima. Todo o processo de vendas, o resultado final, depende de abastecimento de clientes potenciais no seu mecanismo, na sua mecânica de vendas. Então, por que nós temos vendedores medianos? Horas vendem, horas não vendem. Por quê? Porque ele prospecta, conduz esse processo comercial aquele lote de clientes prospectados, para de prospectar, fecha um número de vendas, um resultado, volta a prospectar de novo porque ele ficou um tempo sem prospecção e aí quando ele fez o fechamento daquele lote de vendas ele não tem para quem vender. Então ele volta, gera uma rotina de prospecção, aí esse novo lote de clientes potenciais seguem o caminho até o fechamento. Então nós temos ciclos de venda e não uma mecânica constante. É por isso que a gente precisa desenvolver um mecanismo constante de prospecção para abastecer o nosso processo, a nossa linha de produção de vendas. Então, entenda a seguinte situação. Em vendas, tem três coisas que você pode controlar: as ações, as suas reações e a sua mentalidade. Se você não controlar isso, você não consegue ter resultados de alta performance. Um forte abraço, até a próxima videoaula.